Olá, eu sou a Maria Luísa. E eu sou a Maria Gabriela. E nós somos as Bloody Marys. Será que a gente falou junto dessa vez? Mais ou menos, né? Mas vai. Tudo bem. Hoje eu vou contar, gente, uma história incrível de sobrevivência pra vocês. Então, assim, eu adoro uma boa história de sobrevivência. A verdade é essa. Eu acho que isso foi, tipo, uma das primeiras histórias que eu já ouvi, podcast de True Crime. Foi mesmo. Me pegou, sabe? De eu ficar, tipo, meu Deus do céu. Como que essa mulher conseguiu sobreviver a isso, sabe? Tipo, eu não sei, dá uma força pra você. Você fala, tipo, nossa, ela é muito foda de ter conseguido isso. Se eu tivesse 1%. Se eu tivesse 1%. Da força de vontade dela. Ai, gente, vou falar uma coisa horrível. Mas às vezes Survivor Tale eu não gosto, porque eu sei o que vai acontecer, eu sei que ela vai sobreviver. Mas esse, ele é tão assim... Chocante. Vale muito a pena mesmo. Eu gosto muito desses contos de sobrevivência, porque me dá uma ideia, tipo, do que fazer se eu tivesse numa situação dessa, sabe? Eu fico pensando, o que eu faria se eu tivesse numa situação dessa? Ou, tipo, vou anotando coisas que ela fez, assim, sabe? Na minha cabeça, guardando pra, se precisar, repetir, entendeu? Só que eu penso assim, me conhecendo como eu me conheço, sabendo quem eu sou, eu tenho essa força? Não tenho. Às vezes a gente descobre a força no momento, Laia. Ah, eu espero que sim, viu? Porque dependendo do que eu sou atualmente... No momento, sabe que tem aquela coisa de, tipo, aqueles instintos de, tipo, lutar ou correr? Uhum. Que daí é, tipo, lutar ou correr ou congelar, né? Eu sinto que eu sou congelar. Congelaria. Então, tipo assim... Bom, vamos lá, vamos começar essa história. Eu vou contar, então, pra vocês hoje a história da Mary Vincent. Quem conhece True Crime talvez já tenha ouvido falar, porque é muito famosa, que nem a gente já falou, né? E a Mary Vincent, gente, é muito foda. Ela é muito foda, tá? A maior parte da história eu meio que peguei da própria Mary contando. Que ela participou desse show que chama I Survived, ou Eu Sobrevivi, né? Em 78, a Mary Vincent tinha 15 anos, tá? 15 anos, gente. A gente tá falando de uma história de sobrevivência de uma menina de 15 anos. Ela morava em Nevada, Las Vegas, né? Eu acho. É o estado de Las Vegas, aqui do lado da Califórnia. Exato, é pertinho da Califórnia. Eles são, tipo, grudados um no outro, né? Ela vinha de uma família bem grande. Tipo, 7 filhos, e ela tava ali no meio dos 7 filhos, sabe? Tipo, nem a mais nova, nem a mais velha. Tudo indica que o pai da Mary era abusivo, tá? Aparentemente, ele era, tipo... Ele bebia muito e acabava ficando muito agressivo quando ele bebia, tipo, fisicamente, com as filhas. E daí, aparentemente, teve esse dia que, tipo, foi a gota d'água meio pra ela. Uma das irmãs dela virou e falou, tipo, que o pai tava voltando do trabalho com uma das suas enxaquecas e ele tava muito bravo com a Mary especificamente, que era melhor ela correr. Tipo, do nada, assim, ele tava só no trabalho e resolveu ficar bravo com a Mary. Aparentemente ele era uma pessoa muito agressiva, né? Tipo, era um acontecimento comum, sabe? Ele voltava bravo e daí batia em alguém, sabe? A Mary até fala, eu saí de casa para salvar a minha vida. Não foi para buscar uma vida selvagem. Eu não sabia nada sobre o mundo, nem sobre o sexo oposto. Então, assim, gente, ela fugiu de casa meio que pra fugir dos abusos do pai. E ela fez isso pegando carona. Pegar carona era um meio de transporte muito comum nos anos 70. Veio daquela... Nos Estados Unidos, principalmente. Nos Estados Unidos, principalmente, exato. Vinha daquela coisa de, tipo, contracultura e cultura hippie, né? Que incentivava esse estilo de vida livre, comunitário, econômico, né? Que tudo meio começou nos anos 60 e, tipo, tava bem alta ainda nos anos 70. Então, assim, era super comum lá nos Estados Unidos essa ideia de, tipo, sair na rua pegando carona. Virou, tipo, quase um símbolo da geração, sabe? Tipo, especialmente pra ir pra festival, cidades como São Francisco, na Califórnia, isso era gigante. E como a gente falou, a gente tá do lado da Califórnia, né? E, inclusive, ela pegou carona até a Califórnia. Ela viveu um tempo morando nas ruas. Ela passava as noites atrás de ou lixeiras
ou de dentro de carros destrancados que ela achava no caminho. E ela acabou indo parar em Modesto, na Califórnia. Posso só falar um parênteses que me deixou assim meio... Muitas vezes a polícia fez nesses casos foi falar... ela fugiu de casa, também ela entrou no carro de estranhos. Então essas meninas, muitas vezes menores de idade, por quaisquer motivo que ela tenha saído de casa. Se ainda foi, saí de casa pra ir beber, foda-se. Elas ainda são importantes. Mas a sociedade, principalmente a polícia da época, eles tiram esse valor dessas meninas, a vida dessas meninas. Eles colocam elas como se elas fossem tão questionáveis, tão culpadas quanto as pessoas que cometem crimes horríveis com elas. Então é uma coisa assim, o fato dela ter que justificar porque ela teve que sair de casa. Ela tem que... eu saí de casa... Eu não fui pra festança, sabe? Exato. Ela sobrevive a um dos crimes mais horrorosos do mundo e ainda tem que ficar justificando por que ela tava lá, tipo assim... E a justificativa do cara? Por que ele... Entendeu? Assim, tipo, a vítima tem que justificar por que ela se pôs no caminho de um agressor. Eu acho isso, tipo... tava usando o quê, né? Aquela coisa horrível. Então, assim, ela tava lá tentando pegar carona. E depois de passar esse tempo na rua, ela não tava aguentando mais, assim. Ela meio que se arrependeu muito de ter saído de casa, mesmo com o abuso dos pais. Ela sentiu que não tava mais dando, né? Tipo, gente, dormir atrás de lixeira, em carro destrancado, morando na rua. É uma condição muito difícil, né? Então, assim, aí a gente não tem certeza, tá? Em alguns lugares fala que ela tava tentando chegar na casa do seu avô, que morava em Los Angeles, ou em outros que ela tava tentando voltar pra Las Vegas mesmo, na casa dos seus pais. Mas, de qualquer jeito, ela tava pegando carona. E ela tinha um cartaz escrito a direção que ela queria ir, tipo, sul. Isso era muito comum também, assim, tipo, meio esses caras que pegavam carona, eles colocavam a direção que eles queriam ir, pra daí a pessoa que tá dirigindo não precisa nem parar pra perguntar, sabe? Tipo, pra que direção você tá indo? Já sabe que tá indo sul, vê a pessoa ali que tá indo pra sul também e une o útil ao agradável, né? E muitas vezes essas caronas, elas não eram nem pagas, assim. Claro, existe depois um ditado que vai virar muito machista, muito escroto. Eu sei o que você vai falar. Gas, grass or ass, né? No one rides for free. Ninguém vai de graça, você tem que pagar ou com grass, que seria maconha, ou com gas, gasolina, ou com ass, que é o seu corpo. Então, assim, mas em geral a ideia é que você não paga, a pessoa já tá indo pra aquele lugar mesmo, tem um espaço no carro e vou te levar. E ela também duvido que ela fosse a única pessoa pedindo carona naquele lugar. Inclusive, não era. Tinha outros 2 caras com ela no mesmo ponto. Olha o gancho. E ambos estavam também com o mesmo cartaz escrito sul, tá? Então, assim, 3 no mesmo ponto, indo na mesma direção. Aí, me para um carro, uma van azul. É sempre uma van, né? Olha, eu vou começar aqui o meu rant de van. Nunca confie em alguém que tem uma van. Eu acho que, assim, existem pouquíssimos motivos, tá, justificáveis, aceitáveis para você ter uma van. E a maioria deles envolvem trabalho. E ainda assim, muitas das vezes, na maioria, eu diria, você pode, na verdade, usar uma caminhonete. Aí você fala... Isso que eu tava falando, a van em si, a gente tem que pensar, preciso mesmo? Precisa. Tem outros meios? O meu carro principal é uma van. Repense. Vamos pensar melhor nisso, sabe? Não tem que ser. Mas eu uso pro trabalho e eu não vou comprar outro carro. Vai de ônibus, compra uma moto, compra uma bicicleta. Qualquer coisa é melhor do que você sair de casa numa van. Ainda mais se a sua van for branca. Juro, eu vejo uma van branca, eu corro. Para esse cara, numa van azul. E os 2 caras que estavam com ela ali no mesmo ponto eram um pouco mais velhos e eles meio que perceberam que a parte de trás da van dele estava vazia. A van dele não era lacrada, né? Pelo menos isso. Mas mesmo assim, o homem insistiu que só tinha espaço para uma pessoa na van dele. E quem que era essa pessoa? A menininha de 15 anos, né? Não os 2 marmanjos de 20. Não, só tinha espaço para ela. Não tinha nem assim, uma pessoa, vai um marmanjo, não tem espaço. Não, pro marmanjo não tem, só pra menininha de 15 anos.
red flag, né, gente? Não, claro, culpando a nossa heroína aqui, fodástica, tipo... De jeito nenhum. Ela tinha somente 15 anos. E como que ela ia saber, né? Exato, e ela até fala, ele me lembrava um pouco, ele era um cara mais velho, e ele me lembrava um pouco de uma figura de um avô. E ela se sentiu um pouco confortável com isso, entendeu? Ela achou ele inofensivo. E ali, gente, ela tava cansada, sabe? Tipo, o lobo frontal dela não é desenvolvido ainda. Não, então vai fazer ideia burra. Ela tava cansada de dormir na rua, ela só queria chegar em casa, se essa casa fosse a casa dela. Uma menina traumatizada. Traumatizada, cansada, só quer chegar em casa. Gente, eu com 26 anos ia estar desesperada nessa situação também, sabe? Eu ia estar, tipo, super nervosa, não fazendo as melhores decisões, né? Todo mundo sabe que quando você tá nervoso, você não faz as melhores decisões. Mas, de qualquer jeito, os caras falaram pra Mary não entrar na van, porque eles acharam muito estranho. Eles falaram, olha, não entre na van com esse cara. Ah, eles falaram pra ela. Eles falam pra ela, mas ela tá muito cansada, gente. Ela só quer chegar em casa. Ela fala até que ela sentia que ela não conseguia passar mais nenhum dia morando na rua, sabe? Acho que assim, a gente tá falando de uma situação de extremo desespero, O ponto é, ela tava cansada e ela queria voltar pra casa. Então, ela entrou na van com esse homem. E daí, tipo, imediatamente, o velho já começou a falar, tipo... que ele tinha uma filha de 15 anos também. O que deixando, assim, meio a Mary num estado de falsa segurança, né? Ele falou assim, eu não tô indo pra Los Angeles, na verdade, né? Que é o sentido que você quer. Mas eu vou fazer um desvio por você. E daí, tipo, teve um momento meio estranho que ela meio que, tipo, pediu um cigarro pra ele. E ele deu um cigarro pra ela. E daí ele meio que tentou, tipo, encostar a mão no pescoço dela. E ela meio que, tipo, deu pra trás, assim, meio que se encostou na porta do passageiro. Mas ela só achou estranho, assim, e, tipo, ela tava tão cansada. E ela acabou, tipo, dando uma dormida. Tipo, gente, pra você conseguir dormir numa situação dessa, você tava muito cansada, né? E realmente, assim, provavelmente ela não via perigo nessa situação, né? Ela é uma menina inocente, sabe? Tipo, ela fala que ela não tinha muito noção do mundo de fora, né? E na cabeça dela, ele era um avô inofensivo. E muitas vezes ela fala no documentário lá, a Mary mesma fala que ela pensava assim, eu sou jovem, né? Tipo, ele não vai conseguir me atacar, né? Eu sou mais forte que ele, eu sou mais rápida, eu sou mais ágil. Exato. Predadores, como essa pessoa é, que eu sei, spoiler, ele é um predador, óbvio. Ele tá numa van. Eles sabem como fazer você baixar a sua guarda. Eles sabem, a pessoa que comete esses crimes, que gosta de cometer esses crimes, ela não é o velho do saco que chega te agarrando na rua. Não, são pessoas que se projetam como inofensivas e sabem truques pra deixar você justamente relaxado, baixar sua guarda pra ir. E é exatamente o que ele fez, né? Falando da filha de 15 anos. Eu sou só um avôzinho aqui, sabe? Bom, ela acabou, como eu falei, ela acabou dormindo. Quando ela acordou, ela quase imediatamente já percebeu que as placas na rua estavam indo pra direção contrária daquela que ela queria, que era sul. Então ela já ficou, tipo, bem nervosa e confrontou ele na hora, assim, sabe? Tinha, tipo, um pedaço de metal no chão, no pé dela, e ela pegou esse pedaço de metal e meio que, tipo, ameaçou ele, sabe? Tipo, esperta. Nossa. Ela tava assim, ó, também, sabe? Ela não era besta. Não era besta. E ela falou, tipo assim, você tá indo na direção errada. Vira o carro agora, sabe? Tipo... Aí ele assim, nossa, mil desculpas, eu me confundi, tipo... E ele fala essas palavras. Eu sou um cara honesto, e esse foi um erro honesto. Eu sei que a Bibi você tirou sua carta esses dias, mas você já esteve em carros. Você confundir numa estrada, você confundir tipo assim, pra você ir no sentido oposto, você tem que dar umas voltas, uns trevos, umas coisas assim, tipo, não é assim, ai, nossa. Do nada eu tô indo pro norte quando eu queria ir pro sul. Opa, me distrai aqui, espirrei e tô indo pro norte. Do nada a gente tá nesse lugar aqui deserto. Aí ele assim, fica tranquila que eu vou deixar você onde eu te prometi, tá? Deixa eu só parar aqui rapidinho pra fazer xixi, eu vou dar uma encostada e a gente já continua. Aí ele foi até uma estrada meio abandonada, né? Um lugar meio deserto. Que eles já estavam meio num lugar meio deserto, né? Que é pra onde ele tava dirigindo. Ficou mais ainda. Aí ele foi mais ainda pra uma estrada meio abandonada.
E aí a Mary já sacou, né, gente? Tava perigoso ali pra ela a situação. Ela sentiu que ela tava em perigo iminente ali no momento. E ela pensou, tipo, no momento que esse cara parar o carro, eu vou sair correndo, né? Eu sou mais nova que ele, de novo. Eu sou mais forte que ele, eu sou mais ágil que ele. rápida. E muito mais rápida que ele, com certeza. Eu vou conseguir correr. Uhum. Já tava, assim, se preparando, se hypando pra correr, né? Vamos lá, sabe? Correndo pela minha vida aqui. Não, literalmente. Aí ela olhou pra baixo e viu que o tênis dela tava desamarrado. E ela falou, putz, se eu vou correr pra minha vida, eu tenho que amarrar esse tênis, né? Porque eu não vou dar naquela de, tipo, filme de terror e tropeçar nos 2 primeiros segundos correndo. Ela que desamarrou o tênis? Não, aconteceu que desamarrou o tênis, ué. Ai, não, porque eu já tô achando que ele que desamarrou, entendeu? Não, tênis desamarra. Aí a Mary já abre a porta do passageiro e ela baixa pra amarrar o sapato dela pra preparar pra correr, pra já sair correndo. Uhum. E é quando o homem atinge ela por trás com uma marreta. Gente, a Mary foi atingida com uma marretada na cabeça, na parte de trás. E ela apaga imediatamente. Deixa eu ver o que é uma marreta, porque eu tô aqui só fazendo, me fazendo. Sim. Tipo um martelo. Um martelo, só que mais pesado. Mais robusto. Um martelo robusto. Agora, gente, eu vou dar um alerta de gatilho de descrição de abuso sexual. Quando a Mary acorda, ela tava nua e completamente amarrada na parte de trás da van. Ele imediatamente já forçou ela a fazer sexo oral nele e a estuprou e sodomizou. Ela até tentou argumentar com ele e perguntar por que ele tava fazendo isso, meio que implorar pra ele parar, né, e que, tipo, eu não vou contar pra ninguém, por favor, me liberta, né, tipo, eu juro que eu não conto pra ninguém. Mas ele não respondia a ela e ele só continuava a estuprando. Ele meio que também, tipo, fazia ela beber esse negócio que tava, tipo, numa garrafa de plástico, assim, era um negócio escuro. E ela achava que era álcool e fazia ela meio que apagar por uns tempos e acordar. Mas ela estima que ele estuprou ela, tipo, aproximadamente de 8 a 6 vezes durante aquela noite. Aí depois ele dormiu. A Mary ficou lá, amarrada na parte de trás da van, com esse cara dormindo do lado dela, sem conseguir sair, sem conseguir dormir, depois de ter sido brutalmente estuprada a noite toda. Ela confessa que naquele momento ela quis morrer e ela só conseguia pensar, tipo, por favor, Deus, me mate agora, eu não vou aguentar. Mas a Mary era muito forte, tá, gente? E ela não sabia da própria força dela, mas ela é muito forte. Ela é muito forte. Ela ficou acordada a noite toda, né, como eu falei, e daí quando o velho acordou, ele agarrou a Mary e jogou ela na calçada pelada mesmo. Tipo, ele abriu a porta de trás da van e jogou ela na calçada. E ela tava sangrando, né, por causa da marretada. Porra, óbvio. Por tudo, né, todo o abuso Com que ela certeza. sofreu, que ela tá sem comer, foi drogada. Tipo, ela não tá bem, de jeito Ele nenhum. desamarra a Mary e fala assim, você quer ser libertada? Então eu vou te libertar. Aí ele pega uma machadinha. Deixa eu ver o que é a machadinha. Aí ele pega uma machadinha de sua caixa de ferramentas, segura o braço esquerdo da Mary e dá um golpe no seu braço. A Mary começa a cair e no choque ela meio que agarrou o braço dele. Ele deu outro golpe e ela continuou caindo. E ela disse que no momento ela ficou meio confusa, tipo, nossa, mas eu agarrei ele, por que eu ainda tô caindo, sabe? Ela tá em choque, Exato. Né? E foi quando ela olhou pra baixo e ela percebeu que ele tinha arrancado o antebraço dela. Ela explica, gente, que ela ficou consciente e sentiu tudo. O afiado da machadinha, uma sensação de queimação e a sensação do seu sangue quente jorrando pra fora do seu corpo. Ela descreve que foi a pior dor que já sentiu na vida. Ele, então, pega o braço direito dela. Não, eu tô aflita e eu sei o que acontece. Puta que pariu. E a golpeia novamente. Em pânico, a Mary começou a... Tipo, no primeiro momento, ela meio que deu uma congelada, né? Mas daí, agora, ela começa a chutar ele. O que fez ele ter que dar mais golpes no braço dela direito. Ele não conseguiu cortar tão fácil que nem ele cortou o esquerdo. Demorou muito mais, porque ela... No esquerdo, ele teve o elemento de choque, né? Então, ela não lutou contra. Sim. No direito, ela lutou. E demorou muito mais. Ela caiu no chão sangrando, né?
mas ela conseguia ver o velho meio que, tipo, sacudindo e meio que tentando se livrar de alguma coisa. Sabe quando você tá sacudindo, tentando se livrar de alguma coisa? E daí ela percebe que, tipo, a mão esquerda dela, que ela tinha tentado agarrar ele, ainda tava presa no braço do velho. Então o antebraço com a mão esquerda tava presa no braço do velho. Ele tava tentando sacudir o braço dela, a mão dela pra fora. Não satisfeito em cortar os 2 braços da Mary, com uma machadinha, o velho começa a arrastar ela, presumindo talvez que, tipo, sei lá, já estivesse morta ou na beira de estar morta, e joga a Mary de um penhasco de 9 metros da beira da calçada. Eu acho que ele pensou assim, se ela não tiver morta disso, agora ela vai morrer, né? A queda quebrou 4 costelas da Mary. Tá que pariu. Que nesse momento, nesse ponto, ela já tinha perdido muito sangue. Porra, tá, óbvio. O corpo dela tava em estado total de choque. Pode falar. Não, tô tipo assim, o corpo dela tá assim. Não, porque vamos só fazer a retrospectiva, Sim. né? Caso Abismada. vocês não estejam. Quem não tá acompanhando, vamos acompanhar agora, que duvido, né? Mas a retrospectiva, ela foi gravemente abusada, estuprada de todas as formas. Ela foi drogada. A noite toda. A noite toda. Ela foi drogada. Não tava. Ela já tava cansada antes disso. Antes disso, ela já tinha passado uma semana Ela já tava. morando na rua. Exato. Ela faz isso. Aí, ela, de novo, ela sabe-se lá o que ele pôs no corpo dela pra ela ficar apagando, que efeito que tem isso. Aí, ela sofre uma amputação, né? O cara tira 2 braços dela, ou seja, ela tem 2 negócios, duas feridas totalmente abertas, expostas. Gravíssimas. 2 feridas totalmente abertas e gravíssimas, assim. A gente tá falando aqui de veia importantíssima, gente. Eu esqueci da machete na cabeça, a martelada na cabeça. A marretada. Marretada na cabeça também, teve essa. Gente, ela sofreu muito, assim. E ainda por cima, ser jogada de um penhasco. Não, esse quebrar... Gente do céu, que horror. Aí, não satisfeito, o homem desce do penhasco também. E na tentativa de esconder o seu crime, ele enfia o corpo da Mary dentro de um tubo de concreto, meio de construção, sabe? Aqueles que tem no beira de estrada, você já viu isso? Tipo, tem uns tubos gigantes, assim, de concreto, às vezes. E ele foi embora. Calma. Então ele desce o penhasco, depois que ele joga ela, e depois de jogar ela, esconde o corpo, que ele achou que era o corpo da Mary, mas na verdade ela estava viva. Aí ela ficou ali um tempo no fundo do penhasco, dentro desse tubo de concreto, né? Sem conseguir se mover e sem saber se ele realmente tinha ido embora ou se ele tava, tipo, só ali observando, né? Pra ver se ela ia se mover ou não, pra ver se ela tinha morrido ou não, né? Então tinha esse medo ali também. Gente, ela começou a se sentir muito cansada. Ela começou a se sentir muito fria e com muito sono. Tudo devido, provavelmente, à perda extrema de sangue, né? Tudo que ela mais queria era dormir. Só que ela começou a ouvir uma voz que disse pra ela que ela não podia dormir. A voz disse, ele vai fazer isso com outra pessoa. E você não pode deixar isso acontecer. Ela não podia deixar ele fazer isso com outra menina. Ela tinha que sobreviver. Nesse momento, a Mary, de 15 anos, se arrasta pra fora do cano, né, de concreto, enfia os 2 braços na lama, na intenção de estancar o sangue. Gente, eu tô toda arrepiada. A mente de titânio mesmo. Porque quando... Lembrando que essa menina tem 15 anos! E não tem acesso à internet. Pra ficar pesquisando essas coisas, pra ficar vendo vídeo de sobrevivência. Dela, a determinação. Juro, a ideia de pensar que, tipo, gente, a lama, por ser grossa, vai né? estancar. Tipo, ela vai estancar o sangue e ela vai, assim, tudo bem, talvez tenha uma infecção, né? Mas o que é um peido pra quem já tá cagado, O que né? é um peido pra quem tá cagado, exatamente. Não, e é uma coisa Exato, assim... tipo, ela tem que parar o sangue de algum jeito. E ela enfia os 2 braços na mão, ela enfia os 2 braços na lama, nessa intenção de estancar o sangue. E ela sabe que, tipo, a lama é grossa, né? E vai secar rápido. Gente, não, é aquela cabeça, assim, de realmente, assim, é uma coisa que me faz acreditar, de novo, em todas as energias, entidades do mundo, porque não é... Tipo, ela tem 15 anos. Não é que ela tinha também tempo pra ficar no TikTok vendo vídeo de sobrevivência, vendo vídeo de se
um sequestrador me pegar. E é assim que eu me... Sabe? Tipo, ela foi de instinto. E o instinto certíssimo. E isso impediu ela de sangrar até a morte. Ela conseguiu estancar o sangue. Juro. Assim, eu não tenho como expressar a minha admiração aqui pela Mary Vincent. Tipo, rainha de todas as mulheres fodásticas desse mundo. A Mary, então, consegue estancar o sangue, tá? A gente tem 2 veias principais aqui, gente, no braço. Tipo, o tanto de sangue que ela perdeu, eu vou falar depois, assim, mas é um absurdo. É um absurdo, é um absurdo como essa menina foi, assim, inteligente, mente de titânio, que nem você falou. Mas ainda assim, ela tava no fundo de um penhasco / colina, né, ali na beira da estrada, de 9 metros. E ainda por cima, era uma estrada abandonada numa área pouco frequentada. Então, assim... Não, ela tá no cu, ela tá no cu do mundo, mas também... Como que ela saiu do tubo de concreto sem braço? Ela se arrastou. Gente, a força. Sangrando, tá? Porque ainda quando ela tava no tubo, ela tava sangrando ainda. Não, e a dor, né? Que ela falou que ela sentiu tudo, tava sentindo uma dor. Nossa. Terror. E cansada, tipo, o corpo dela tava começando a desligar já dentro do concreto ali. Uhum. Então, assim, gente, a Mary tem só uma opção, tá? Ela não tem mais o que fazer ali, a não ser, ninguém vai vir salvar ela. Ela tem que salvar a si mesma. Ela começa, então, a engatinhar e subir o penhasco. Gente, essa menina escalou um penhasco de 9 metros, tá? Uma ladeira de 9 metros, depois de ter sido estuprada a noite toda, não ter dormido, sangrado severamente, e tudo isso sem mão pra escalar, tá? Ela escala o penhasco sem mão e antebraço. 4 costelas quebradas também. Gente, assim... Eu não sei, eu não consigo incrível. nem imaginar essa cena. Sabe quando você tipo, não consegue imaginar uma cena? Eu não consigo... Essa cena, pra mim, tipo assim, ela não... Meu cérebro não é capaz de conjurar essa imagem. Tipo, você pensar na dor e na força que toda vez ela tinha que colocar o ferimento no penhasco pra conseguir se levantar. Gente, assim, é incrível o que ela conseguiu fazer. É incrível. É incrível mesmo. Lembrando que ela foi jogada, né, no penhasco de manhã. Quando ela finalmente conseguiu chegar na estrada, já era noite. Tava muito escuro, não tinha quase nada de luz. E, como eu falei, era uma estrada abandonada, assim, basicamente. Uhum. Ela só tinha a luz do luar ali com ela. Ela conseguia ouvir o som de carros distantes em algum lugar do outro lado da montanha ali. Então, ela meio que começou a seguir o barulho dos carros, na intenção de achar algum movimento, né, e conseguir ajuda de alguém, né. Uhum. Ela anda sozinha, gente, por 5 quilômetros, depois de tudo isso. No estado que ela tava, andar tudo isso demorou até ficar de madrugada, né. Bom, ela descreve que ela tem que andar com os braços pra cima, levantado pra impedir que os músculos do braço dela caíssem. E a lama junto, né? E parasse o... Ai, que horror. Estancamento. A gente não pensa nessas coisas, né? Quando chega de madrugada, ela encontra o primeiro carro. O primeiro carro que apareceu foi um conversível vermelho, que tinham 2 homens dirigindo. E ela gritou por ajuda e eles não pararam. A Mary até fala no episódio que ela devia parecer alguma criatura de filme de terror, né? Tipo, pelada, cheia de sangue, toda suja, Não, toda cheia de músculo, terra, sem braço, com os braços erguidos, assim, né? E ela até não culpa os caras de não terem parado, né? Porque eles poderiam ter se assustado, né, com a imagem dela. Que ela também talvez teria se assustado. Não, e eu lembro quando a gente ouviu no primeiro podcast, porque eu vou falar um pouco mal, então não vou falar qual que é o nome, mas você sabe de quem eu tô falando. A gente, logo no primeiro, assim, que a gente viu, elas julgaram muito esse carro que não parou, que deve se sentir horrível, mas também depois pensaram, gente, nos anos 70, e se fossem 2 gays nos anos 70? Que estão com medo, não sei o quê. E outra, é o que você falou, a própria Mary diz, é uma imagem que você não consegue... Eu acho que eles até ficaram, gente, é um humano, é uma entidade, Exato. É um quiçá... Um fantasma, né? Não, quiçá eles estão até hoje no Reddit falando que viram um skinwalker andando em Califórnia. E tipo, naquela época,
ser gay não era permitido, né? Então, assim... Gente, errei, tá? Tô aqui vestida de branco pra me desculpar com vocês. Ser gay não era ilegal na Califórnia nessa época. O estado passou em 1975 uma lei que descriminalizava o relacionamento homoafetivo. E essa lei entrou em vigor em 1976. Então, em 78, que é quando o crime acontece com a Mary, já fazia 2 anos aí da lei, né? Entretanto, a gente sabe como na sociedade essas coisas tendem a demorar, né, pra fazer efeito, né? E ser gay ainda era muito não aceito pela sociedade, era muito mal visto, infelizmente. Só em 2003, anos depois, né, quase 20 anos depois, pra mais, né, a gente começa a ver um começo de leis que criminalizam a homofobia, né? Passa a ser ilegal, né, você discriminar pela orientação sexual. Então é isso, tá, gente? Não era ilegal, mas ainda assim deixou... o tanto de tempo que foi ilegal deixou rastros na comunidade. Teria uma consequência, poderia ter por qualquer motivo. Eu acho que não dá pra julgar, mas é uma coisa assim que é desesperador você ouvir também do lado dela, né? Depois de tudo que ela passou, esse carro ainda... Nossa, imagina o coração Você dela. achar um carro e o carro passar. Porque ela não tava também, isso aqui é importante falar, ela não tava na estrada principal. Ela tava primeiro numa estrada abandonada, numa região pouco frequentada. Eu até coloquei aqui como assim, eu parei aqui e coloquei comentário ia dos caras só obedecerem gays. Eu tinha certeza que você ia fazer esse comentário. Nossa! Eu até... Nossa! Você viu que eu parei e fiquei olhando pra você, né? Continuando. Nossa, eu fui Rambo daqui, calma, Deus, tem que me recuperar dessa. Por quê? Pessoa mais previsível do planeta Terra. Não, eu sabia que você ia fazer esse comentário. A porque eu te piada, conheço, né? a pessoa que faz as piadas batidas. Sabe? Toda vez fala a mesma coisa. É porque toda vez que a gente comenta desse caso, você fala sobre esse momento. Gente, sabia que eu esqueci que eu tinha falado sobre esse momento? Se eu falo, eu esqueço. Bom, fica aqui, gente. Agora gravado para a posteridade. Eu fiz o comentário que os homens podiam ser gays. Então, assim, gente, depois do primeiro carro passar direto por ela e não ajudar, ela ficou bem desesperada. Ela pensou, tipo, eu cheguei tão longe pra morrer, sabe? Tipo, E passou um carro. eu consegui tudo isso e eu vou morrer aqui porque não vai mais passar mais ninguém, sabe? Uhum. Todo mundo vai ficar muito assustado pra parar, sabe? Eu não vou conseguir ajuda e depois de tudo isso que eu fiz, eu ainda assim vou morrer. Mas ela continuou andando. E foi quando o segundo carro apareceu. Um casal que tava na sua lua de mel e tinha se perdido. Eles pararam e ajudaram ela a entrar no carro. A noiva ficou o tempo inteiro com a Mary, tentando acalmar ela no banco de trás, enquanto o noivo corria pro hospital. Né? Tipo, a Mary até comenta que eles estavam numa caminhonete velha. Uhum. E que o noivo saiu, tipo, cantando pneu, assim. Até que ela conseguiu ouvir o som do motor chorando, sabe? Com a velocidade do carro. O motor pedindo socorro, mas o cara falou, eu vou levar. O cara pisando firme. No desespero ali, né? Nossa. Aí eles conseguiram, gente, chegar até um telefone. Porque, né, anos 70. Ninguém tinha celular, assim, né? E eles precisavam chamar por ajuda, né? A menina tava sangrando ali, né? O estado que a Mary tava. Não, e GPS, né? Eles sabiam onde era o hospital, tipo... Exato, eles chegaram, eles foram dirigindo, assim, sem rumo, numa direção, mais ou menos, na sorte de tentar achar algum lugar que eles poderiam pedir ajuda, ligar pra alguém. Sim. E eles conseguiram achar um telefone de emergência no meio da estrada. Aí, quando eles acharam, então, o telefone, né? Eles conseguiram ligar para os paramédicos. E a Mary foi resgatada de helicóptero. Meu Deus. Ela tinha se salvado, gente. Eu não vou nem falar que ela foi salva aqui, né? Porque, tipo, ela fez 90% do trabalho, sozinha. Aí eles chegando no hospital, gente, o estado da Mary era gravíssimo. Ela tinha perdido quase metade do sangue do seu corpo. E o resto do sangue que continuou no seu corpo tinha chegado num nível tóxico. Oh, gente, que horror. Juro, ela sobreviveu na pura força de vontade. Porque, assim, impossível. Não tinha... Então, assim, o que significa, né, o sangue que tá no seu corpo chegar nesse nível tóxico, né? O que é isso? Um sangue tóxico, né? Um acúmulo de toxinas no sangue devido ao choque e à falência de órgãos. Quando a pessoa perde muito sangue,
a circulação entra em colapso. Uhum. O rim e o fígado deixam de filtrar adequadamente o sangue e substâncias como ácido lático, potássio e outras coisas, né, vão se acumulando e tornando o sangue meio que quimicamente incompatível com o funcionamento normal de Meu um Deus. organismo. Ela também estava com uma infecção generalizada, né, e as bactérias também dessas infecções podem estar na corrente sanguínea, né. A falta de oxigênio também nos tecidos faz tipo, meio que o sangue ficar extremamente ácido, né? E pode ser basicamente fatal isso. Lá eles conseguiram estabilizar o quadro dela, né? E os pais dela foram encontrar ela no hospital, mas segundo a Mary, eles tiveram mais dificuldade do que ela mesma em aceitar o que tinha acontecido. E eles ficaram focados meio que nos próprios sentimentos, do que tinha acontecido com a filha deles, do que realmente o que a Mary em si estava sentindo. Ai, gente, desculpa. Esse pai, eu sei, ele é um bosta. E a mãe, pelo visto, não é muito melhor. Gente, mas a Mary não cansa de ser foda. Ela não cansa, né? Ela é alérgica a não ser icônica. No momento que ela foi estabilizada, ela já chamou a polícia ali de lado, falou assim, eu vou dar uma descrição aqui perfeita do velho da Van Azul, tá? Chama aí os caras do retrato falado. Chame o seu melhor artista. Que eu estou pronta para descrever aqui. E a descrição da Mary foi tão foda, tão boa, tão perfeita, que o vizinho do cara, que era amigo dele, o reconheceu quase imediatamente. O vizinho. E 10 dias depois do resgate, eles conseguiram localizar o culpado. O culpado era Lawrence Singleton. Um merda de 51 anos. Um cu de ser humano. Eu amo que a gente tá chamando ele de velho, ele tendo 50, mas ele merece. Nossa! Tipo, desculpa, se você tem 50 anos e tá parecendo um avô, Ainda que seja nos anos 70, qual que é a sua desculpa? ele fez parte da Marinha como um comerciante, pelo que eu entendi. E no momento do crime, ele tava passando pelo segundo divórcio dele. Óbvio, né? E pasmem, gente, ele tinha mesmo uma filha de 15 anos. Gente. E fez isso com uma menina de 15 anos. Não que, tipo, se ele não tivesse, seria um pouco justificável, mas assim... O que tem de homem que... Homem... O nosso tema é misandria e alegria aqui nesse podcast, sempre será. O que tem de homem que não respeita a mulher? Tipo, a mulher, a existência da mulher... Em si, bom. Eu não sou machista, eu tenho mãe. Eu não sou machista, eu tenho filha. Eu não sou, tipo assim... Gente, Tem irmã. Não, tipo, tenho gente, é um irmã. ser humano ali, sabe? Gente, tem homem que abusa da própria filha. Tem homem que abusa da própria filha bebê. Sabe, assim, tipo, homem não presta. Homem acha que mulher... Ah, engraçado você falar isso. Ó, o gancho. 2. Bom, vamos lá continuar a história. Eu já vou voltar pra isso. Eles foram até a casa do Larry e eles acharam dentro da casa dele os cigarros da Mary e as roupas que ela tava usando, Ele guardou. meio queimadas assim. Ele tentou queimar. Ele tinha tentado queimar elas, mas ele não conseguiu porque ele é um incompetente. Ele é um bosta, burro. Um dos braços da Mary também foi encontrado em São Francisco, perto da Golden Gate. Ah, tá. Eu achei que fosse na casa dele. Mais de 140 quilômetros de onde ela foi encontrada. E assim, o que a Mary não cansa de ser icônica, ele não cansa de ser escroto e idiota. A gente vai ver aqui. Tipo, a Mary viciada em acertar e ele viciado em errar. E ele viciado em errar. Ela foi convocada pra depor contra ele como testemunha no julgamento, né? Por ser menor de idade, ela não precisava ir, sabe? Mas como nos Estados Unidos é júri popular, né? Não é um juiz que faz a escolha, é um júri. O impacto de uma testemunha é muito forte lá. É tipo... Porque eles não vão ver os fatos, eles vão ver meio lacração, assim, dos advogados, né? Da forma mais besta que eu puder falar, júri é um campeonato de lacração. É um lacrando em cima total. do outro. É comprometido, é formando aura, assim, É um tipo. advogado lacrando um em cima do outro. Exato. E, tipo, quem conseguir impactar mais... Leva. Mas realmente, quando é júri, a vítima acaba tendo que se expor muito. Porque o impacto de uma testemunha ali, contando a sua própria história, é muito mais pra gente, né? Tipo, como humano, né? Você vê outra pessoa falar sobre isso, é muito mais pessoal, você acaba se sentindo muito mais afetada por aquilo do que se fosse só um advogado contando a história, né? Então, a Mary decide
que ela vai contar a sua história na corte e garantir que esse lixo humano seja preso. Ela recontou a sua história em detalhes, tá? Pra essa corte lotada, incluindo pro seu agressor, que tava apenas a 3 metros dela. E isso que é foda, né? Porque, tipo, daí ela teve que reviver esse trauma, né? Na frente de um monte de desconhecido e dele. Ele achou que ele tinha matado ela, que ele tinha conseguido se livrar. Mas a Mary olhou no olho dele, tá? E identificou o Lawrence como o velho que tinha feito aquilo e tentado matar ela. 500 quilos de xereca ela botou na mesa. Quando ela tava saindo do banco de testemunha, ela teve que passar diretamente do lado do Lawrence. E ela ouviu ele dizer pra ela: mesmo se for a última coisa que eu faça, eu vou terminar o que eu comecei. A defesa desse idiota, tá, foi que a Mary era uma prostituta barata, que ele tinha dado carona e que ele tinha, na verdade, dado carona pra aqueles dois caras também, não foi só pra ela, tá? E olha isso, gente, ele falou que os dois caras um chamava Pedro e o outro chamava Larry. Ele não teve nem criatividade pra inventar um segundo nome. Ele tem o próprio nome. E que provavelmente foi ou o Pedro ou o outro Larry que fez isso com a Mary. Porque todos eles acabaram pagando a Mary por sexo. Gente, mesmo que a Mary, ela não era, tá? Mas mesmo que ela fosse uma prostituta, como se, tipo, isso fosse Resolver. fazer a vida dela valer menos, né? Exato. Pelo amor de Deus. Mas faz. Nos olhos de um júri popular, né? E nos olhos. Até hoje. Infelizmente faz. Você ser um profissional do sexo faz tua vida ser menos valiosa aos olhos de muitas pessoas, infelizmente. Gente, esse idiota aí, óbvio que não colou, né? Tipo, Graças a Deus. o cara não conseguiu nem inventar um segundo nome. Ele foi, então, sentenciado a 14 anos de prisão por tentativa de homicídio e estupro. O que me deixa muito puta, gente, porque, assim, é muito foda que a tentativa de homicídio não tem tanto peso quanto o homicídio em si. Porque, assim, ela só sobreviveu por conta dela. Porque ele tentou de tudo pra matar ela. Ele tentou de tudo. Ela só sobreviveu por, tipo, vontade própria, sabe? Eu acho que, assim, claro que tem casos e casos, sabe? Mas, tipo, só 14 anos é meio absurdo pro agressividade do crime, sabe? São umas coisas, assim, que deixa, assim, de cair o cu da bunda mesmo, né? Que só 14 anos é E muito assim, pouco. não, e era só, tipo, e era a pena máxima que eles conseguiam dar na época pra tentativa de homicídio. E é muito foda, gente, porque, assim, não foi por falta de tentativa, sabe? O cara cortou os 2 braços de uma menina de 15 anos e jogou ela de um penhasco. Sabia que até existe uma atenuante no Brasil, né? Que diminui a pena se você, depois que comete o crime, imediatamente se arrepende e age para com que os danos sejam minimizados ou toma medidas concretas para... Ele tomou medidas concretas pra esconder o crime. Ele tomou medida concreta pra ela morrer. Isso que me deixa raiva, porque ele tentou de tudo. tudo. Se fosse talvez qualquer outra pessoa, não teria sobrevivido, sabe? Muito provável. Tipo, é uma coisa assim que Gente, olha isso! O que aconteceu com essa menina? Não, vai muito além. Por isso, é aquela coisa, de novo, cada caso é um caso. E esse caso foi muito além de tudo. Tudo. É um absurdo, realmente, dar só 14 anos. E estão prontos pra ficar mais putos. Ele sai da prisão em 8. Depois de tudo que ele fez. Eu sou que nem aquele meme fumando 15 cigarros. Agora. Em 1987, ele sai em liberdade condicional. A filha dele, tá? Que lembrando que ele tinha uma filha, falou que não era pra ele sair. É que, assim, tem meio que um júri pra você dar ou não a liberdade condicional. E nesse júri, a filha tentou falar que não era pra ele sair porque ele tinha abusado dela e da mãe a vida inteira. Ela tinha muito medo do que ele podia fazer com elas se ele saísse. E, inclusive, ele bateu muito na esposa enquanto ela ainda estava grávida da filha. Meu Deus. E ele era alcoólatra. Quando ele saiu, a filha, tipo, implorou para as autoridades para ele não ser libertado, né? E eles meio que, tipo, só falaram assim, pega uma medida protetiva aí contra ele. Tipo, gente, sendo que ela tinha se mudado de estado, mudado de nome pra fugir desse cara. E eles queriam que ela fizesse um papel escrito com o nome dela agora, que ela mudou, com o endereço novo dela.
e dá pra ele de presente. Ah, pelo amor de Deus, né? Vocês são malucos. Não, medida protetiva é ótima Tipo- no papel, mas a eficácia é muito debatível. Não, e você vai dar. Ela fez muitas coisas pra conseguir fugir dele, e daí você vai dar um papel pra ele com todas as informações prontinhas ali de como achar ela? Não faz sentido, né? A Mary também ficou horrorizada, gente, que esse homem saiu em 8 anos, ainda mais depois dele ter ameaçado ela no tribunal, né? Mas a Mary é muito foda e ela não impediu isso de deixar ela de viver. Ela se formou, se mudou de Nevada e foi morar em Washington, o estado, onde ela se casou e teve 2 filhos. Ah. Ela acabou depois se separando do primeiro marido e se casando de novo, mas ela é muito grata pelo primeiro marido, por ter tido seus filhos, e pela sua ex-sogra, que ela considera uma mãe. Segundo ela nunca teve uma família, então ela teve que criar a sua própria. Eu acho muito bonito isso. Muito legal. Não, ela é muito foda. E daí ela, tipo, não cansa de ser incrível e começa uma carreira como pintora. Gente, juro, ela é uma pessoa super criativa, assim, e ela fala meio que ela pegou isso do avô dela até. E ela, gente, modifica os seus implantes pra conseguir segurar papel, lápis e pincel, essas coisas, assim, pra conseguir. E ela também adaptou pra poder jogar sinuca, que ela adora. Ai, fofa. Aí eu achei isso muito legal, assim, sabe? Ela é muito querida. Mas assim, gente, por mais que a Mary seja muito foda, né, e tal, a gente tá falando, eu acho sempre muito injusto também a gente não falar sobre o trauma que essas coisas deixam, sabe? Tipo, a vida dela, claro que não foi um mar de rosas, né, depois disso. Não é como se, tipo, ela conseguiu escapar disso e viveu feliz pra sempre, né? Ainda mais com o cara fora da prisão. Logo depois do ataque, ela passou por muitos tempos difíceis e ela teve muita dificuldade de conseguir superar esse trauma. Ela passou por dificuldade financeira, ela disse que ficou um tempo sem ter onde morar, mas ela disse que foram os 2 filhos dela que deram vontade pra ela e uma razão pra ela continuar tentando. E claro que quando ele saiu da prisão, né, foi um gatilho e ela piorou, né, a situação ali pra ela. Não, e ela ainda é super novinha. A ideia daquele homem tá solto, né, atormentou a Mary, assim. Então, numa entrevista nos anos 2000, ela fala que ela ainda tem muito medo de dormir e ela não consegue dormir por muito tempo seguido, assim. Ela diz, abre aspas, eu quebrei ossos por causa dos meus pesadelos. Já pulei da cama e desloquei meu ombro só tentando sair dela. Já quebrei costelas e arrebentei meu próprio nariz. Fecha aspas. Falando da intensidade dos pesadelos dela e da sequela, né, que isso deixa, né? Do trauma, né? Acontece que nem 10 anos dele sair da prisão, em 1997, o Lawrence, pasme, consegue matar uma mulher na Flórida. Vamos lá, pra esse filho da puta. Se a tentativa de homicídio fosse sido considerada bem mais forte, né, sido considerada mais importante, como deveria ter sido, provavelmente isso não teria acontecido. Se ele não fosse libertado por liberdade condicional, né, tipo assim, ai, nossa, mas ele se comportou tão bem na prisão, com um monte de outros caras que ele não conseguia abusar, né, ou matar. Vamos só falar por um minuto. O que é o estar se comportando bem na prisão? É você estar seguindo as regras da prisão. Onde que isso tem a ver com ressocialização? É uma parte da ressocialização. Mas duvido que esse cara tinha terapia, tinha atendimento médico, tinha alguém monitorando pra ver os impulsos violentos dele. Não tinha. Então, assim, ter comportamento bem, ele não levanta a voz pra polícia. Eles tentaram relocar ele, né, para várias comunidades na Califórnia. E nenhuma das comunidades aceitou. Ai, é verdade, isso é tipo, muito engraçado. Eles falavam assim, não, aqui elas não. fizeram tipo assim, não, aqui não, sabe? A gente não quer esse lixo vivendo aqui. Então, meio que não sobrou muita opção pra ele teve que ir pra Flórida. Cadeira, tá, gente? A louca. Ele foi pra Flórida porque ele tinha família lá, que acolheu ele depois disso, tá, gente?
E foi, tipo, o único lugar que as pessoas não se revoltaram, fizeram, tipo, um alarde quando ele chegou. O que aconteceu foi que o irmão dele meio que, tipo, deixou ele ficar na casa dele por um tempo. Aí ele entrou nessa comunidade ali na Flórida e os caras meio que sabiam o que tinha acontecido. Mas, ele tá se comportando tão bem, ele parece ser tão de boas, tão gentil, tipo... Ele escondia bem, né, gente? E como ele escondia bem, o pessoal achou que, tipo... E não sabiam também dos detalhes, né, claro, do que tinha acontecido, né? Mas o que aconteceu em 97, 10 anos depois dele ser liberado, foi que, aparentemente, um cara que tava fazendo, supostamente, né, trabalhos de concerto na casa do Larry, passou na casa dele por algum motivo, tipo assim... esqueci coisas de trabalho aí, sabe? Deixa eu passar aí pra pegar. E daí ele ouviu gritos vindo de dentro da casa. E ele achou muito estranho, né? E decidiu olhar pela janela. Foi quando ele viu o Larry pelado em sua sala, estrangulando e batendo em uma mulher que também estava nua, deitada no sofá. Meu Deus. Ele a esfaqueou múltiplas vezes. O Larry foi pego em flagrante. Ele atendeu a porta pro policial, totalmente coberto de sangue. Ele não tava nem aí. Tava nem aí. A vítima foi identificada como Roxane Hayes. Ela era uma profissional do sexo, de 31 anos, Nossa. e ela tinha 3 filhinhos pequenos. Ai. Muito triste, gente, porque assim... Sabe o que é foda? Porque a Mary também, tipo assim, quando ela tava naquele momento lá, ela fala que ela só conseguiu sair de lá porque ela não queria que ele fizesse isso com outra mulher, sabe? E ele fez, eles conseguiram, sabe? Deixar ele fazer isso de novo. E que ela achou, né? Que ele achou. Vai saber o que aconteceu também, que não descobriu, né? Porque é muito estranho você, tipo, a sua primeira ofensa Ser nesse tão nível. pesado assim, né? Ser nesse nível. Tipo, parece que ele já fez isso antes, né? Ele tava... Supostamente, né? E, de novo, vamos lembrar, né? Ele tava com tudo, ele tinha preparado, ele sabia Pronto. amarrar... Pronto, aquele líquido que vai saber o que era. Não, e normalmente não é tão planejado assim, né? A primeira, normalmente, né? Claro que pode ser que sim. Mas... Esquisito. E não é tão agressivo assim, né? Tipo, não sei. É bem estranho, gente. Mas aí, de novo, a Mary, que não cansa de ser foda, foi lá testemunhar novamente Gente, coitada. o júri desse homem, reviver o evento mais traumático da sua vida na frente de todo mundo, pra garantir que esse filho da puta ia ser preso, dessa vez, pra sempre. E ela fez isso, né? E ele foi sentenciado à morte. Mas ele acabou morrendo no corredor da morte por causa de câncer. Mas é triste, né, que ele pôde sair da prisão Pra cometer e fazer isso com outra mulher, né? Que, tipo, deixou pra trás 3 filhos, né? Tipo, Que outra pequenos vida ainda. teve que outra mulher teve que ser submetida a esse homem, que outra vida foi interrompida dessa forma por conta de descaso, eu acho, do sistema prisional. A Mary disse que ela não sentiu alívio quando ele morreu, porque ela ainda não conseguia compreender o porquê a alma dele era tão corrompida. Mas o alívio que os filhos dela sentiram foi o bastante para ela conseguir superar e pôr um ponto final nessa história. Esse caso também foi responsável por aumentar a sentença de crimes extremamente violentos. Então, tipo assim, hoje em dia, por causa desse caso, se isso acontecesse, né, novamente, a sentença dele teria sido muito maior e ia ter sido levada muito mais a sério. A gente vê hoje em dia o nível de violência, né, o nível de agressão colocado no crime, né. Não foi que ele tentou matar ela, não que isso seja melhor, assim, né, mas assim, de uma forma menos agressiva, por exemplo, com um veneno, ou alguma coisa assim, ou se arrependeu logo depois, sabe? Eu acho que assim, a forma como você comete um ato diz muito sobre várias coisas do psicológico dessa pessoa, da tolerância pra violência dessa pessoa. Tipo assim, de novo, eu não acho que um crime seja mais importante do que o outro, mas até como eu acredito... Uma vida seja mais importante que a outra, mas tem agravantes no jeito que o crime é cometido ou não, né? Exato, até por conta de ressocialização. Nem todo mundo precisa de... Se é possível ou não, né? É possível, não é possível? Quem que a gente vai... Porque eu acredito na ressocialização sempre que possível. Sempre que possível. Muitas vezes não. Raras vezes, mas
Pouquíssimas vezes. É que a gente no vai... caso dele, por exemplo, que é um psicopata. porque psicopata, assim, tipo, a gente vai falar muito aqui de pessoas que ressocialização não é possível. Só que é porque essas pessoas que têm Tipo, as histórias E contadas. essas pessoas que não é possível são um grupo muito seleto dos psicopatas, tá, gente? Que é o Exato. psicopata sádico sexual, não é? Mas você também, por qualquer motivo, a gente não sou eu e você que vamos julgar. Por isso que tem que ter um sistema de atendimento médico pra entender essas pessoas. E que o nível de violência usado em certos crimes tem que contar sempre a pena, não tem como. Hoje em dia, se isso tivesse acontecido, como eu falei, a pessoa ganharia vida na prisão, no estado da Califórnia. Por todos os atos que ele cometeu durante o crime. Então vamos lá, terminar aqui com a Mary. Hoje em dia ela tem 63 anos, ela continua sua carreira de artista. Queen. Ela virou ativista, tá? E criou a fundação Mary Vincent para ajudar adolescentes vítimas de abuso sexual. E continua sendo uma inspiração para milhares de pessoas, inclusive para mim. E pra mim. Exato. Eu acho que, tipo, tomara que ela possa ser uma inspiração também para vocês, gente, porque uma sobrevivente, assim, em todos os sentidos da palavra, e é a força de continuar sobrevivendo mesmo depois do primeiro instante de sobrevivência, né? Não só na noite, mas depois de tudo aquilo, de ter passado por tudo aquilo, continuar escolhendo a vida, sabe? Sempre. Continuar escolhendo sobreviver e tentar. Eu acho que isso é incrível nela, na história dela. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham se inspirado na Mary. Uma história com final feliz. Exato. É legal, às vezes, a gente ter uma história de sobrevivência, né? Dá um up. No final, ela conseguiu, por bem ou por mal, né? A sentença foi aumentada, né? Pra crimes extremamente violentos. Que eu acho que é uma coisa que importa realmente pra ela, né? Por ter sido Com o negócio. certeza, O gás com é uma coisa que fala certeza. assim, mas isso aconteceu pra ela. Mas ela é uma pessoa que é muito altruísta. Pra ela, assim, o fato disso proteger outras pessoas, eu acho que deve contar muito. Que era o que ela sobreviveu por isso, né? Exatamente. Então ela protege pessoas até hoje. Ela é responsável por... Com a fundação, né? E com... Uhum. É o máximo, gente. O Essa máximo. mulher aqui, ó. Acho que é isso. Obrigada por assistirem novamente. Por favor, deixem um like, um comentário, se inscrevam no canal. Avaliem a gente lá no Spotify também. Sim, tudo isso ajuda demais. A gente tá começando e Se precisamos... inscrevam no nosso canal. Uhum. Exato. E é E isso. é isso. Espero que vocês tenham gostado da história. Tchau, tchau, gente. Um beijo.